Bom, então vamos ao amplificador de instrumentação. Conforme eu já havia falado para vocês, é importante essa característica da alta impedância existente no amplificador operacional, principalmente na configuração não inversora. Tá? Isso porque semestre que vem vocês vão ter fatalmente aula comigo de instrumentação, né? Então vocês vão verificar que esses sensores de pressão, de temperatura, de nível, né, de outros tipos de variáveis, eles geram valores extremamente pequenos, tá? E esses valores extremamente pequenos, eles não conseguem ceder uma corrente alta, o circuito na qual ele vai querer ser amplificado, tá? Então, a característica de alta impedância na entrada, ela é extremamente importante para isso, tá? Então, o amplificador de instrumentação, ele nada mais, nada menos, o melhor circuito que eu acho que consegue explicar é o INA 114. Tem outras configurações, né, tipo o INA 122, ele é diferente e tal, mas eu acho que o INA 114, ele sempre tem exatamente esse aspecto fácil compreensão, né, a gente olha para o circuito dele, fica tranquilo. Depois a gente vai ter umas aulas para explicar outras variáveis que tem dentro do quadro operacional, mas vamos seguir aqui, ó. Aqui está o esquemático dele, né, do amplificador de instrumentação. Bom, como a gente consegue observar claramente, né, nessa parte de cima aqui, pegando aqui, ó, e juntando com esse RG aqui, tá vendo, ó, nós temos aqui um não inversor. Tudo bem, gente? O pessoal consegue verificar aí, sim ou não? Né, composto pelo A1, esse aqui seria como se fosse o nosso RF, né, gente? O RF, e aqui a gente teria o RI, que seria agora chamado de RG. Tudo bem? Tô na linha, caiu, como é que é? Só me dá ok, sim ou não? Tranquilo. Sim, tranquilo. Jóia, tá. Em contrapartida, aqui na parte da A2 ele está espelhado, né? Você tem aqui a entrada VI. Então você pode ver que você tem um VI não inversor e um VI inversor, tá? Então nesse caso ele vem aqui também, ó, na entrada não inversora. Olha lá, tá espelhado para baixo, mas isso aqui é como se fosse nosso RF e ele ligado aqui no RI aqui, tá? Então, como você pode verificar, eu utilizei, né, para um novo amplificador operacional do jeito que a conexão da entrada do valor negativo desse sensor e na entrada, digamos, positivo desse sensor, ele vai se deparar com uma alta impedância. Tá vendo aqui, ó? E além disso, gera esse fator de proteção de tensão, né? Porque o que acontece? Como alguns dispositivos estão ligados ao campo não, estão ligados no campo, o que acontece? Quando eles são interligados ao sistema, o que pode acontecer? Você está lá com o sensor de temperatura, de repente cai um raio, né? Cai um raio, aí esse raio, né, é uma descarga elétrica, isso gera, com certeza, um campo magnético, esse campo magnético se propaga, tá? E esse campo magnético propagando, ele pode ser sintonizado por um condutor elétrico, né? Então isso aí pega a lei de indução de Faraday, né? E isso pode induzir e queimar o circuito eletrônico. Então o INA 114 ele possui, né, essa proteção de sobretensão, né? Over voltage protection, né? Ele possui uma proteção de uma supertensão de entrada, tá? Então isso mostra claramente por que ele é muito legal. Só para a gente comentar, gente, às vezes o eletrodoméstico estraga, não é porque caiu o raio na casa. O raio cair na casa é o mais difícil de acontecer. O mais normal para queimar eletrodoméstico, mesmo é que cai um raio próximo, gerou um campo magnético muito grande, essa onda, esse campo magnético se propagou no ambiente e induziu e queima automaticamente o eletrônico lá, né? Era muito comum antigamente sempre queimar aquelas placas de fax modem,
queimar algumas partes do circuito aí. O raio mesmo cair, destruir a parte da TV, não é tão comum quanto realmente a propagação do campo magnético. Beleza? Algum comentário aí? Como é que é? Professor, Oi, sim. queria só tirar uma dúvida. É porque na indústria a gente usa muito transformador de pulso, né? Teoricamente seria um modo de você evitar isso, mas o senhor falou que o campo magnético de qualquer jeito vai induzir uma corrente muito alta no secundário? Mas o transformador de pulso ele é isolado. Tá? Na construção de transformadores, existem vários tipos de interligação do transformador. Então, o transformador de pulso, ele tem uma isolação eletrostática ali, que impede a contaminação do primário com o secundário. Tá? Essa forma de construção, particularmente, como eu falei, eu sou engenheiro eletrônico, eu não sou engenheiro, eu não sou de eletrônica, não sou de eletrotécnica, né? Mas existe uma forma de você construir o transformador com essa blindagem, e ele evita isso. Tá? Isso é feito na construção desse transformador. Mas eu limito o induzido no secundário? Não, não é porque é o seguinte, o transformador ele tem uma isolação elétrica, tá certo? Aí o que acontece? É como se o cara colocasse o material protegendo o primário e protegesse o secundário, só deixasse passar a parte do fluxo. Porque o que acontece? Quando você enrola um transformador binário secundário, teoricamente a gente só analisa o fluxo, mas acontece que você tem perturbação externa também. Tá? Então o que ele faz? Ele coloca totalmente protegido, tá? E não contamina não, tá? Ele é mais difícil de fazer, mais caro, vem aqueles aspectos todos lá, mas para justamente você garantir essa parte do pulso que você está falando aí. Tá? Isso é protegido na forma da construção dele. Oi? Não entendi o que o senhor falou. Tá? Então é só para falar. A construção dele não é convencional, igual eu falei para vocês lá na eletrônica, lá não. Ele tem aquilo ali, mas ele é mais sofisticado a construção dele, e aí isso coíbe. Uma outra curiosidade também, só para falar para vocês, gente, da onda eletromagnética. A onda eletromagnética, o que é uma onda eletromagnética? Ela possui um campo elétrico, né? Deixa eu pegar aqui, vamos ver aqui, ó. Onda eletromagnética, tá aqui. Esse desenho aqui é o melhor que tem. Tá aqui. Então, a onda eletromagnética, ela independe do meio, né? Ela se propaga, inclusive, no vácuo. Então, quando ela é feita, ela é polarizada, ela tem aqui exatamente, tá vendo, ó? Na vertical, o campo elétrico. Você tem aqui campo elétrico aqui, tudo certinho. Tô falando como é que funciona a onda de rádio AM mesmo, tá? E aí, 90 graus, a gente tem um campo magnético. Então, por isso que a antena do AM ela tem que ficar em pé. Ela tem que ficar em pé, porque quando vem a onda, o campo magnético ele passa, né? O fio está aqui exatamente em pé, aí o campo magnético abraça a antena e induz a corrente lá no circuito tanque do transformador. Tá certo? Isso que seria a explicação da onda eletromagnética. Agora, uma coisa interessante na onda eletromagnética é o seguinte: quem faz surgir o magnetismo é o campo elétrico. Tá? Aí o que acontece? Se você derrubar o campo elétrico, não existe campo magnético, então não existe indução. Então, por isso que existe a blindagem eletrostática. Tá? Então, quando você encontra, nem que seja esse fio de par trançado, até utilizado em rede, mas é o mesmo análogo da indústria, o que você tem? O condutor lá dentro, e aí existe uma blindagem, né? Existe uma camada de proteção externa, né? Que faz essa blindagem eletrostática. Porque o que faz? Qualquer sinal que for tentar induzir, ele morre automaticamente nessa capa de proteção. Então, ele não induz o magnético lá dentro do condutor, evitando exatamente esse detalhe da interferência. Tá? Uma curiosidade que vocês podem fazer também, é quando vocês estiverem fazer um lanche em algum lugar, você vai lá e compra aqueles cebolitos lá, aqueles salgadinhos lá, a parte dentro deles é praticamente... né, alguns fabricantes lá seguem exatamente a proteção meio metálica ali dentro. Aí você faz um teste, você coloca seu celular lá dentro, ligado, e pede para um amigo seu ligar. Não toca.
Não toca porque, né, eu falo assim, porque esse esfera é zero. Não, é porque, na verdade, a onda, quando ela vai querer propagar, o campo elétrico todo morre e não consegue entrar dentro daquele dispositivo ali. Existe exatamente essa blindagem eletrostática ali, ó, que na verdade é uma proteção do campo elétrico ali, tá? Isso é para comentar o pessoal aí que defende tornozeleira eletrônica. Uai, se o cara for lá no supermercado comprar papel alumínio, se ele forrar bem o negócio do pé dele certinho lá, dá zero. Aí o que acontece? O cara foi lá, carregou, porque a obrigação da pessoa que está com a tornozeleira é garantir que ela esteja com a carga correta. Então o cara foi lá, carregou 100%. Aí o cara vai lá, arruma papel alumínio, dá um jeito de burlar o negócio lá, tal, sai, rouba, mata, faz o que quiser, e depois volta, liga de novo. Né? Para o advogado lá, fala assim, não, foi o equipamento de vocês que falhou, ué. Entendeu? Meu cliente não fez absolutamente nada, né? Porque não tem como rastrear isso aí. Então, particularmente, eu sou um crítico dessa parte da tornozeleira. Para finalizar, o campo elétrico, você mata ele facilmente. Agora, o campo magnético, não. O campo magnético ele pode ser atenuado, nunca eliminado. Ele vai perdendo ao longo da distância. Então, não existe nenhum material, pelo menos que eu conheça, né, que você gerou um campo magnético, ele vai lá e freia. Chumbo freia, partículas gama, tal, assim. Mas isso não acontece com o magnético, não. O magnético ele atravessa, ele vai perdendo ao longo da distância. Mas assim, atenuar para zero não tem, não. Ele sofre uma queda, mas ele continua indo certinho. Então, o campo magnético é muito mais sério que o pessoal comenta nessa parte aí certinho. Tá bom? Comentários aí, por favor, né? Vamos continuar aqui, então. Então, beleza. Aí, o que acontece? Esse dispositivo, que a gente vai ligar aqui na entrada inversor e não inversor, ele encontra alta impedância de qualquer maneira, tá? E aí, depois que esse sinal, ele vai sofrer um determinado ganho, né? Porque aqui a gente consegue amplificar. Lembre-se que o amplificador não inversor, ele sempre amplifica a entrada. Então, eu não vou desmembrar as equações aqui, mas isso é fácil de entender, tá? Se a gente analisar o circuito de cima, a gente aterraria, por exemplo, o VI aqui. Se ele for aterrado, a diferença potencial aqui é zero, eu tenho praticamente esse 25 com o RG. Se eu for jogar agora o VI real, o VI não inversor com o inversor, aqui estaria aterrado, eu teria aplicação de sinal aqui, eu teria o 25 mandando para o RG, tá? Do mesmo jeito. E depois que esses sinais são amplificados aqui corretamente, o que vai acontecer? Eu tenho aqui aquele meu circuito que a gente fez semana passada, que é o circuito subtrator, né? Aqui o circuito subtrator. E quando o valor do RF, né, são exatamente iguais em relação ao valor do RI, o ganho aqui é unitário. Então, o que vai acontecer é que praticamente o estudo do ganho vai ser feito exatamente pelo A1 e o A2 aqui, ó. Tá? Então, esse 50 que tem aqui, gente, é porque exatamente você tem metade vindo VI e a outra metade vindo da não inversora, que vai dar 50. Como ambos estão sofrendo o ganho a partir do RG, tá? Então, isso aqui vai dar o ganho mais 1. Esse pedaço aqui não contribui em ganho nenhum, porque é exatamente unitário, então eu tenho o sinal que entra aqui, ele vai aqui para a saída, e vai automaticamente garantir para mim que o sinal que foi captado aqui, ele apareça totalmente 100%. Né? Comentários aí, por favor. Tá, outra coisa, esse ref aqui, ele é aterrado, né? Ele é aterrado aqui, garantindo a ligação do subtrator aqui. Oi, Albert, mas o que é amplificado aí é a diferença do VIN mais com VIN menos, né? Quando a gente faz a análise dele, a gente faz a análise separada. Né? Você não consegue fazer uma análise direta aqui, porque o que acontece? Você não tem terra para você fazer o conta. Perfeito? Então, perfeito. Mas eu digo assim, quando eu for aplicar esse ganho aí, vamos supor que eu coloco lá o RG igual a 1K, né? Sim. Aí eu vou ter um ganho de 51. Quando eu for aplicar esse ganho, eu estou aplicando
a diferença de tensão aplicada em VIN mais e VIN menos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Por isso que ele é extremamente interessante, né? Porque ele não precisa de ter uma outra referência daquela parte, né? Ele amplifica, tá? Normalmente essa referência aqui, ele pode pedir referência em relação à entrada, porque é o seguinte, o sensor é uma coisa também meio complicada, não existe assim a regra básica aqui. Eu vou até mostrar um pedacinho aqui do datasheet, quer ver aqui? Olha só, aqui ó, por exemplo, faz com que você quer ligar um termopar. Ah lá, no caso do termopar, você tem que ligar aqui um resistor de 10K, ó, para ele pegar a referência, entendeu? É só para gerar uma referência elétrica, tá vendo? E inclusive é no terminal positivo do termopar. É porque você já fez instrumentação, né? Mas eu lembro aqui, ó, tá vendo? No terminal positivo você tem que colocar uma referência para ele poder isso aqui, ó. Mas isso aqui é muito alto, né? Praticamente não flui nada para cá, ele só foi exatamente na entrada na inversora, né? Se você quiser ligar um microfone, um sensor pisoelétrico, que tá vendo, ó, é a mesma coisa. Você tem que fazer algumas adaptações para ele aqui, ó, porque esse sinal aqui, ele é no domínio do tempo, apesar de ser um ruído, ele tem semiciclo positivo e negativo. O termopar não, ele só praticamente é positivo, exceto o termopar tipo J, né, que é esse valor negativo, isso não tem problema nenhum não, ó. Então, é muito versátil, sabe, esse coisa aqui é extremamente versátil pra caramba, ele é muito bom, para ser mais exato assim. E também é muito caro. Vamos até fazer uma pesquisa aqui, só um pouquinho, vou lá na DigiKey. Aqui no Mercado Livre já é uma fortuna, entendeu? Os caras também... Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. INA 114. Senhora. Olha o preço do Mercado Livre. Tá vendo, ó? 20 conto cada um. 55, deixa eu ver aqui, ó, 10, aqui tá R$5, aqui já tá com preço bom, né? Componente, SMD e tal. O detalhe é que você não sabe a procedência desses caras aqui, entendeu? Até quanto que ele é confiável, né? Isso aqui é refúgio e tal, mas ele é caro. Ele é caro pra caramba. Tem amplificador operacional que você acha no Mercado Livre custa 200 conto. E não é porque... Primeiro que ele é raro, né? Dessa substituição de algum tipo de peça, e segundo que ele também tem uma eletrônica muito bem feita nisso aqui. Então, gente, eu já trabalhei com o INA 114, né, ele é muito foda, sabe, muito bom mesmo. Então, dentro das características dele, ele tem a alimentação, né, você pode colocar mais ou menos 18 volts nele, tá, e você interliga, de acordo com a sua necessidade, o dispositivo de captação, né, seguindo algumas regrinhas aqui que o datasheet explica, né, desde a ligação do resistor de 10K ou, nesse caso, 47K se for um sinal no mesmo tempo. Esse pino de referência, né, ele tem aqui um pino de referência, isso aqui também existe esse famoso circuito aqui que chama REF200, tá? O REF200 é um integrado. Eu não sei como é que eles fizeram isso, não. Estou sendo bastante franco, tá? Ele é um integrado que ele gera uma corrente de 100 microampere, corretíssimo. O erro disso aí é 0,1%. Entendeu? Então ele manda lá 99,9 ou 100,1. Entendeu? Então, essa corrente, uma vez que ela caindo em resistores de precisão, né? Resistores de 5 faixas, ele gera uma queda de tensão, aí você até faz um ajustezinho aqui com o trimpote, e aí você pode mandar um valor, né, do ajuste exatamente da referência desse amplificador operacional. Isso aí tem a ver com uma coisa que nós vamos ver aqui, que é o offset, ou você realmente quer mudar o ponto de referência desse circuito, tá? Porque o que acontece? Se você tiver com o sinal da entrada no sinal com semiciclo positivo e negativo, a referência dele tem que ser 0. Mas pode ser que você tenha um circuito lá que a faixa de enviar sinal dele não é de 0 a 5, é de 1 a 5. Então você tem que colocar 1 como referência. Senão não tem jeito, entendeu? Então aí, como é que você consegue? Você usa componentes, porque você está mexendo com uma eletrônica extremamente precisa, né?
Então ele gera a tensão que você quer aqui, faz o ganho e fala, opa, vou mandar aqui mais ou menos 10 milivolts, ou manda amplificar isso aqui para gerar uma outra tensão, para poder fazer essa parte de injeção de sinal, tá? Aqui está mostrando, né, inclusive são resistores de 5 faixas, né? Resistor de 5 faixas, eu não sei como é que funciona esses valores, não, mas tem uns valores, porque eu conheço os de 4 faixas tudo de cor, né? Que é aqueles valores lá, 10, 12, 15, 18, 22 e tal. Já os de 5 faixas, eles têm uns valores assim que eu realmente, eu desconheço, né? Mas lá tem o 49,9, 12,4, 5,62, 2,61, 1,02, tá vendo? Nem o K tem 1,02, 511, para mostrar como é que funciona a parte do ganho, né? Se eu quero um ganho 2, eu coloco exatamente 50K. Então não existe 50K de 5 faixas, existe o 49,9. Então você tem que comprar esse cara aqui. Se você quer um ganho de 100, se você jogar aqui na matemática que foi feita aqui, ele tem que ser 505,1. Não existe, então você tem que colocar o de 511, tá? Que a gente verifica aqui. Algum comentário para eu poder abrir a parte da simulação? Como é que é? Por enquanto, tranquilo, Albert. Tá seguir. Ótimo, então. Tá, beleza. Pode continuar aí? Como é que é? Tranquilo? Bom, então aí o que eu fiz? Eu peguei esse mesmo circuito e coloquei ele aqui, o Tina aqui, ó. Tá aqui no Tina, eu fiz o mesmo circuito. Amplificador de instrumentação, é a mesma coisa, tá, gente? Eu só vou escrever a equação dele aqui, para não ter nenhuma dúvida em relação do ganho aqui, ó. Então o ganho, que é o G, ele vai ser igual a 1 mais, eu tenho que o denominador aqui vai ser 50K dividido, opa, não, aí não, aí dividido pelo RG. A fonte que ficar bem grande, 16, 20 negrito. Aqui, ó, beleza, tá certinho, ó, tá batendo igual o datasheet, né, aqui, ó, tá vendo, ó? Então, o que é o ganho, né? O ganho de tensão é a diferença das tensões da entrada, né, em relação à saída, vezes o ganho. Então, o ganho aqui é 1, que soma 50K, quer dizer, esses dois, a combinação dos resistores aqui, né, dividido pelo RG, que é o resistor de ganho na entrada. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer uma simulação. Eu vou colocar o próprio 50 aqui, tá? Eu vou colocar um VI aqui de 1 volt. A gente sabe que o valor é menor, mas é só para a gente verificar. Então, eu apliquei 1 volt, zerei uma entrada aqui, gente, só para poder fazer a simulação. Senão eu vou ter que ligar aqueles resistores, aí vai dar um monte de ligação aqui. Então, eu estou admitindo que aqui que já está até errado, é como se esse ponto aqui tivesse ligado nesse ponto aqui. Tá? Então, ele está circuitado aqui. Então, eu tenho 1 volt de diferença de entrada. Então, 50 dividido por 50 dá 1. Então, o ganho é 2. Então, aqui tem que surgir o número 2 aqui, ó. Olha lá, certinho o número 2 ali. Apliquei 1 volt na entrada, saiu 2. Tá? Se eu chegar aqui e colocar um hipotético 3, saiu 6 certinho. Então, só para ficar frisando, que agora eu tenho uma alta impedância entrada nos dois pontos, uma coisa que não existia antes. Antes você no amplificador não inversor, você só tinha um único ponto de entrada de tensão e alta impedância de entrada. Agora você tem a parte totalmente isolada mesmo, podendo gerar esse tipo de ganho aí, tá? Extremamente perfeito aqui. O Tina, né, ele tem uma simbologia para alguns tipos de amplificadores aqui, ó, que vem Spice Macros aqui, ó. Deixa eu pegar o cara aqui, operação normal.
amplificador diferencial, amplificadores de instrumentação. Então, tem aqui alguns fabricantes, né? Analog Device, a gente é uma das empresas assim, mais, digamos assim, boas do mundo. Em termos de analógico, os caras estão lá em cima, mas é muito caro. Tá? Quando você quer mexer com analógico device, você está querendo mexer com uma eletrônica extremamente cara. A Linear, uma empresa muito boa. A Maxim, sem comentários, ela é uma empresa que ela ganha muito em criando periférico para microcontrolador, e os amplificadores dessa são violentos. E fora a Tex, o pessoal conhece, né? Então, no caso da Tex aqui, ó, tem vários da família aqui, ó, inclusive tem o INA 114 aqui, ó. Tá vendo? Então, o símbolo do INA 114, ou seja, né, esse cara que está aqui, ele é exatamente isso aqui, tudo aqui dentro dele. Tá? Ele tem a mesma característica do jeito que foi feito aqui. Tá? A nível de alimentação. Tá? Então, em vez de você, quando você se deparar com um amplificador operacional no desenho do esquemático, e ele parecer que tem 4 entradas, é porque, na verdade, uma aqui você tem que ligar o resistor de ganho. Tá? Então, você vem aqui, vamos colocar ali o resistor de ganho que está aqui, ó. Opa, liguei. E aqui eu liguei. Tá vendo? Ó? Aí ele tem alimentação. Nesse caso aqui eu coloquei ele ideal, né? No caso aqui já não, aqui no Spice, ele não é ideal, ele é real. Eu vou colocar uma fontezinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar menos 15. Menos 15. Isto. Tá, e eu vou colocar a mesma aqui embaixo. Eu vou colocar ela com mais 15. Né, porque o terminal positivo está aqui embaixo, né? Tirei aqui, tá. Aqui tá mais 15. Vou repetir a mesma coisa aqui, vamos ver se vai dar certinho, né? Gente, estou montando meio na tora, tá? Aqui não foi programado, não. Aqui foi só... Eu já fiz isso aqui uma vez, algumas outras vezes assim. É bom lembrar aqui, tá? Vamos ver aqui se vai dar tudo certinho. Aqui é 1. Não, pode deixar aí com 3 mesmo, não tem problema. Eu vou pôr terra. Isso, legal. Bom, de acordo com o esquemático aqui dele aqui, ó, você tem que fazer essa ligação por fora, porque às vezes você quer fazer ganho malha aberta, né? Mas tudo bem aqui, ó, e ele te dá essa opção. Opa, onde é que tá? Tá vendo aqui, ó? Você pode curto-circuitar, tá vendo? Ó? Então, ele é feito externamente. Eu vou fazer aqui agora aqui. Então, eu vou interligar esse aqui com esse ponto aqui. Agora eu preciso pôr um voltímetro. E agora eu preciso aterrar aqui. Se der tudo certo, e eu não tiver feito alguma coisa errada, porque, de acordo com a lei de Murphy, tudo é possível dar errado, esse circuito aqui tem o mesmo comportamento elétrico do outro, tá? Mas, igual eu falei, eu posso ter errado aqui, vamos ver. Aí, ó, certinho. Beleza, melhor que a encomenda. Tá vendo? Então aqui, ó, eu joguei Alt L. Tá vendo aqui, ó? Então eu joguei aqui 3 volts, obtive 6. Isso aqui, tudo que tá aqui, é representado exatamente aqui pelo INA 114 do mesmo jeito, tá? A equação é a mesma. E... Opa, tem alguém chegando aqui, deixa eu ver quem que é. Ah, o Carlos Magno. Então aqui, ó, chegou nesse tipo de visão, tá vendo? É a mesmíssima coisa, tá? E verifica para a gente poder verificar. Existem outros tipos de simbologia de amplificador de instrumentação, mas o mais comum mesmo seria esse que parece que tem 4 entradas mesmo, tá? Ó. Mas tirando isso aí, fica perfeito. Comentários, por favor. Oi, Albert. Oi, sim, Leandro, né? Isso. Oi, pode falar. Só queria saber qual que é a aplicação desse amplificador, onde é que ele atuaria? Igual eu falei, na área de instrumentação. Você vai ter uma aula comigo ano que vem, que é instrumentação industrial. Então, por exemplo, eu quero utilizar um termopar. Tá? Então, o termopar chama par termoelétrico, ele é um sensor de temperatura. Tá?
Então, esse sensor de temperatura, ele pega um valor muito pequenininho. Eu posso até te mostrar aqui rapidinho. Eu tive um trabalho que eu passei no semestre passado. Isso aqui foi um grupo que me entregou, né, um trabalho feito no microcontrolador, inclusive. Ô, Daniel. Tá na linha aí, Daniel? Opa, bom. Não sei se o Daniel tá vendo. Isso aqui foi um trabalho feito num grupo. Tô aqui, Albert. Tô vendo. Isso aqui foi um trabalho do Douglas com o Zauber. Entendeu? Aí eles usaram o INA 122, porque o Proteus não tem o INA 114, né? Isso aqui é um termopar. Então, só vou colocar aqui um pouquinho de lado aqui. O Leandro, o termopar, aqui, ó, aqui, ó, isso. Vamos colocar, por exemplo, termopar tipo, vamos pôr o J mesmo aqui, ó. PD, não quero PD nada, não. Aqui. Então tá aqui, ó. Esse componente esse componente industrial, né? Aqui tá mostrando em azul e em amarelo. Quando você liga duas ligas de materiais diferentes, Leandro, um tal de CEBEC descobriu que gera uma tensão elétrica nos terminais aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu tive até um aluno lá em Congonhas, ele foi interessante, eu ensinei termopar, ele ficou tão maravilhado com o termopar que ele foi na casa dele, ele pegou o varal da casa lá da mãe dele de roupa, né, o varal de roupa, né, tinha aquele arame lá, pegou e arrumou um fio de cobre, entendeu? E aí ele torceu uma ponta e deixou os dois terminais abertos. Ele perguntou, isso aqui é um termopar? Eu falei, isso é um termopar. Aí ele ficou todo feliz, pô, então eu criei meu termopar. Você criou o seu termopar. Agora, se ele é linear nas funções, que isso foi feito por engenheiro metalurgista, eu não sou capaz de falar para você não, mas teoricamente tem. Então, quando você pega duas matérias diferentes, o que vai acontecer? Eu vou colocar um voltímetro aqui. Desse voltímetro, tá aqui, jóia. Então, tá aqui, opa, e aqui tá, Isso, vamos ver aqui. É porque esse voltímetro aqui não aparece valor grande, valor muito pequeno. Aqui é mais de... Pegar aqui a ponta de prova, pronto. Ponta de prova de volts, já agora ele aparece. Isso, liguei na ponta de prova. E aí, nesse caso, eu vou ser obrigado a aterrar ali, né? Mas isso é só questão didática mesmo, vai dar certinho. Não, esse terra aqui não, tem que ser o terra bom. Aí, trocou o terra. Então, tudo bem. O que é que seja isso aqui? Não vou entrar em contradição, não. Vamos ver aqui. Lá. Então, o que acontece? Esse termopar do tipo J, tá? O que ele está fazendo aqui, ó? Quando eu jogo 100 graus centígrados nessa pontinha aqui, que chama junta quente, ele vai gerar para mim, olha lá, 0,005, ou seja, 5,26 milivolts. Tá? O Proteus tem essa ferramenta. O Proteus é fantástico nisso aqui. Então, se eu jogar agora, eu vou aumentando a temperatura, lá, ele gera por uma chamada efeito Seebeck. Tá? Eu joguei 820 graus na pontinha desse termopar. Isso aqui é uma liga de um material, isso aqui é uma liga de outro material. Lá, ele gerou, 46,78 milivolts. Então esse valor é muito pequenininho. Esse valor é muito menor do que uma pilha do controle remoto. É muito pequeno. Mas ela é o suficiente para te dar para você uma relação perfeita. Então o que acontece? De qualquer maneira, esse valor muito pequeno tem que ser amplificado. Então, se você utilizar a configuração não inversora, já ganha por si só, porque esse valor tem que ser ampliado. E, além disso, a entrada não inversora, ela possui pastilha Peltier. Exatamente. O Peltier foi o cara que achou as equações na parte do termopar aí. Entendeu? Esse Peltier, ele é uma coisa tão de louco que esse trabalho que o pessoal foi feito aqui, os caras tiveram que jogar a equação de Peltier aqui dentro, para o negócio poder funcionar. Tá? E aqui, ó, foi um trabalho tão legal que eles conseguiram
sem utilizar eles fizeram esse aqui, é o que eu chamo de microcontrolador raiz, né? Não teve nada de biblioteca de Arduino, não. Os caras fizeram isso aqui na unha, sabe? Por isso que eu falo, o trabalho ficou maravilhoso. E aí você tem aqui, ó, 399 graus, você injetou 400 graus de temperatura. Então, à medida que eu estou variando a temperatura aqui, eu vou diminuir aqui, ó. Olha lá, passei para 385. Olha lá, deu 385 também. Uhum. Tá? Então, o amplificador de instrumentação, Leandro, ele é o cara que vai interligar o microcontrolador ou o DSP, que existem essas diferenças, junto com o dispositivo de campo. Tá certo? A sua medição, quando você quer criar um dispositivo de medição de algum tipo de variável física, seja lá temperatura, nível, vazão, o cara que interliga o mundo analógico, né, que é essa variável física, que para ele poder mandar lá para dentro do microcontrolador, é o amplificador operacional. Agora, se é para medição de variável industrial, é o amplificador de instrumentação. Perfeito? Melhorou aí, cara? Melhorou, deu para clareada aqui. E, então, assim, o objetivo, né, por que vocês estão aprendendo amplificador operacional? Vocês estão aprendendo amplificador operacional porque ele é o cara que interliga, né, na aula do semestre que vem de instrumentação, você vai entender como é que acha vazão. Você pode achar vazão desde variando uma área do fluxo de uma vazão, que seria um rotâmetro. Você pode gerar um fluxo dentro de um anel, só que esse anel é feito por água, é um medidor eletromagnético. A aula de instrumentação ela é bastante interessante, porque assim, foi as maneiras que o homem fez para criar determinados tipos de medição. Depois que tudo que é feito ali, ele é físico. Para ele poder cair no microcontrolador, tem que ter um amplificador operacional no meio, não tem outro jeito. É a melhor eletrônica que tem, é uma eletrônica toda precisa, e você segue a regrinha, ela cai no pino do microcontrolador, e você pode processar, você faz o que você achar conveniente aí. Melhorou aí, Leandro? Beleza, deu para entender aqui, Elbert. Obrigado. Tá certo. Ô Daniel, você chegou a fazer a matéria de instrumentação, né? Então agora você verifica assim, todos aqueles sensores que eu cheguei a explicar, a importância que você tem um amplificador de instrumentação desse, né? Para justamente ele poder mandar lá para o microcontrolador, para você verificar como é que a coisa fica bastante viável. Algum comentário, Daniel? É essencial, né? Na verdade, eu acabei vendo a parte de instrumentação e não como que chega lá, né? Agora eu tô vendo a parte que faz com que chegue lá, né? Você foi a última matrícula desse jeito, né? Você fez a matrícula lá, ela tinha que ter sido, digamos assim, mas eu falei, não, mas ele já tinha feito metade de amplificador operacional, mas agora você está verificando, né, como é que a coisa sincroniza aqui, ó, tá vendo? Ficou muito legal. É lógico, gente, que esse circuito tá muito simples aqui, tem um monte de filtro, né, nossa, aqui é a ideia da coisa, né, não é o circuito totalmente finalizado, mas a ideia. Esse trabalho aqui ficou muito bom, sabe, esse trabalho que foi feito pelo Zauber e pelo Douglas, né, e ficou muito legal, sabe, ficou muito legal mesmo. Aqui ele usou o INA 122, porque não tem o INA 114, é uma coisa que eu não entendi isso do Proteus, não, entendeu? Não tem o INA 114, não sei, talvez lá nos Estados Unidos não seja tão, tem o INA 117, que eu não conheço ele, mas o 122, aqui, tá vendo, ó, amplificador de instrumentação. Então, o único amplificador de instrumentação que tem no Proteus é o INA 122, né, mas o 114 não tem. Em contrapartida, né, aí você pega o TINA tem. Então, por isso que às vezes eu comento que o pessoal fala assim, por que o Elton fica usando tanto software diferente? Porque às vezes um tem, o outro não tem, lá. O TINA tem, o 114, 117, tem o 121, tem todos. É uma coisa que eu não entendo, sabe? É umas coisas, bom, deixa pra lá. Os dois, para mim,
Se tivesse jeito de gerar os dois e virar um software único, aí você tinha a melhor ferramenta do planeta, entendeu? Então, o que um faz, outras vezes o outro não faz. Por isso que o pessoal agora está entendendo aí. Entender o conceito da ligação, do amplificador de instrumentação, objetivo, ou outro comentário para me seguir para frente, gente? Como é que é? Deu para entender? Joia, Arthur. Então, beleza. Então, vamos agora partir para umas características importantes que existe no amplificador operacional. Então, vamos discutir agora. Inclusive, eu acho que eu não passei isso aqui para vocês. Só um pouquinho, peraí. Eu estou procurando aqui no meu pendrive aqui rapidinho. O que você tá? Bom, o Daniel manda um negócio no grupo de WhatsApp aqui, deixa eu ver o que é. O que você tá arrumando aí no computador? Tô estudando inglês. Beleza, então. Nosso. Or. Or. Minério. Or. 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 O. Or. Or. Re. Mas eu vou terminar esse tem aqui. No mínimo Pessoal, Recomendo muito, viu? Muito bom. Não, eu tenho uma história de inglês aqui que eu prefiro não comentar, entendeu? Nossa, 35 mega? Será que... Acho que... Manda o WhatsApp aqui, deixa eu ver. Ah, manda. Então, eu tô passando para vocês aí uma versão um livro aí, do Antônio Pertence. Isso aí, infelizmente, caiu. É um livro muito bom. Nossa, esse livro é bom. Ele tem na escola, logicamente, uma versão mais adiantada, tá? Vamos, então, discutir algumas informações importantes em relação à parte do amplificador operacional. Ah, tá. Beleza. Bom. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar uns itenzinhos aqui, que ele é bastante viável para a gente poder discutir na parte do circuito aqui. Bom, eu já havia falado várias vezes isso aqui, né, que era o detalhe da saturação. Né? Então, o amplificador operacional tem quando ele é alimentado com mais ou menos 15 volts, diferente do ideal, né? Então, no caso do real aqui, ele não consegue, né? O circuito eletrônico pega um valor de tensão para ele automaticamente. Esse artista não pode, não. O Arthur, de jeito nenhum. Eu não posso jogar isso numa aba, não. Tá legal? Esse aqui nunca. Eu tô mandando agora pro grupo de WhatsApp aí, tá beleza? Então, o que acontece? Ele tem esse valor aqui exatamente positivo, tá? Beleza, tranquilo, Arthur. Então, ele limita, tá vendo aqui, ó? Você não consegue passar, por exemplo, 14, 13,5, depende do amplificador operacional, tá? Então, que seria a coisa. Então, quando você trabalha com o amplificador operacional, você trabalha com ele, né, ó. Inclusive, aqui, bem aqui no início, aqui tem uma barriguinha de leve aqui também, ó. Tá? Então, de um ponto para cá, até aqui seria a região linear. Você trabalha na região linear do amplificador operacional. Nunca nessa parte do joelho, ou começando na parte do joelho, e a parte inicial, né, ela é pequenininha aqui, mas tem uma barriguinha aqui mais ou menos que não fica linear. Depois que ele estabiliza normal aqui, tá? Isso que a gente vai falar. Aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, se aplicar um sinal senoidal e ele extrapolar o valor da saturação, você vai ter uma onda quadrada. Tá vendo?
você produziu um sinal quadrado aqui, porque ele amplificou, né? Ele queria produzir um sinal de saída, ele não consegue gerar, vira essa distorção que acontece aí. Deixa eu agora mostrar uma outra coisa, porque eu vou ter que passar um outro tipo de variáveis aqui, mas antes de passar, inclusive, a parte do overshot. Eu vou passar o rise time, que eu acho também importante, porque a gente já está indo para o meio do final da aula. Ô, gente, esse tempo de subida, tá? Isso aqui é um cálculo que existe exatamente para você verificar. Primeiro, não existe onda quadrada, né? A onda ela é ligeiramente trapezoidal, tá, gente? Então ela não tem essa característica certinha do jeito que foi feito, não. Então, quando um sinal, esse rise time, né? Que é o tempo de subida, é um tempo estimado, tá? Para quando o valor está em 10% do valor desse sinal trapezoidal quadrado, né, até 90% dele. Tá? Isso seria esse fator importante. Então, diante dos cálculos deles lá, que eles conseguem verificar, porque tem amplificador operacional que não vai conseguir cumprir, tem uns que demora mais tempo para fazer isso aqui, então tem uns que são mais rápidos, então esse negócio de comutação de sinal de onda quadrada, dependendo quando você quer fazer os conversores analógicos digitais, isso aí é o que interfere exatamente na conversão, tá? Então uma coisa é se apresentar um número que está binário e transformar ele em real, foi que a gente vê o nosso conversor DA lá, mas dependendo dessas variações desses zooms, se for muito rápido, pode ser que o rise time não consiga atender para aquele tipo de circuito, ou seja, essa conversão ela é muito rápida. Isso acontece principalmente com o sinal de áudio e vídeo. Áudio e vídeo, o rise time é ponto determinante. Tá? Só para fazer um comentário para vocês, né, as interfaces de áudio, as melhores que tem, quando você aplica uma senoide na entrada, a variação dela que aparece na saída não pode passar de 10 milissegundos. Porque se você começar a passar 10 milissegundos, o ouvido começa a perceber um atraso. Né? Você mandou o sinal, veio o negócio depois. Entendeu? Então, até 10 milissegundos, o ouvido humano não consegue perceber essa variação. Tá? Agora, se você estiver mexendo com variáveis industriais, esse detalhe já não é tão desesperante. Tá? Então, a equação seria esse 0,35 vezes o tempo de comutação. Aí você verifica lá se a sua variável ela precisa de um trabalho nessa parte. Mas, como eu comentei para vocês, variação de temperatura, dificilmente. Pressão, só se você estiver achando alguma coisa assim, extremamente fora do padrão para pressão. Né? Ah, não, teve uma pequena diferença de pressão lá, produziu, matou alguma coisa. Só se você estiver mexendo em alguma coisa médica. Aí pode até ser, entendeu? Mas a nível de indústria, não enxerga essa parte, não. Tá? Então tá aí o ponto 35, tá, gente? Dividido pelo tempo, né? Que sai de 10% a 90%, tá? Bom, aí o que acontece? A eletrônica é meio danada, né? Porque o que acontece? Quando existe esse tipo de comutação, o sinal de saída é como se essas cargas elétricas, elas não conseguissem parar, né? Aí dá uma coisa chamada overshoot. Então o overshoot, o que é? Quando você faz essa variação, né, que você quer que exatamente o sistema estabilize, ele não consegue frear. Tá? É como se você precisasse fazer um freio dessa carga elétrica que não existe. Então, isso aqui pode chegar a dar 5%, 10% do valor do VO. Isso que pode danificar alguma parte de a parte do circuito também. Tá? Então, a gente depois vai verificar como a gente pode também coibir, melhorar a parte do overshoot também. Tá certo? Que é um fator extremamente inviável. Tá certo? Aí, gente, vocês estão verificando as mesmas equações que a gente viu lá em circuitos elétricos, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Os valores que a gente verifica para produzir. Então, aqui, ó, né, só para comentar aqui, ó, né, o que costuma ser traduzido como sobrepassagem ou sobredisparo, né? O overshoot é o valor dado em porcentagem que nos informa quando o nível de tensão de saída foi ultrapassado durante a resposta transitória. Tá legal? Então é na ordem de 5%, 10%, tá? Tem alguns
pode acontecer esse negócio extremamente perigoso, tá? Vamos agora, então, eu vou procurar aqui na apostila, onde é que está a parte do... Vou olhar aqui no índice, que é mais fácil, que é a parte do offset. Onde é que está aqui? Porque você já pode estudar por aí mesmo. Leme, tarará, sumário, vantagem de frequência virtual, conceito de tensão offset, página 20, pronto. Então já achei aqui. Então vamos ver aqui, ó, 18, pinagem, fabricante, conceito de offset. Então, gente, olha só que coisa interessante. Digamos que você tem você está utilizando o amplificador operacional, né? Então vamos até pegar o esquemático grandão dele lá, que vale a pena, né? E aí, deixa eu ver aqui, onde é que tá você? Achei. Eu vou colocar aqui o PowerPoint aqui. Então aqui tá... Só um pouquinho aqui. Representação atual. Então aqui, ó. Então, esse tipo de visão que a gente tem aqui do amplificador operacional, a gente verifica, né, que a entrada, eu falei para vocês, né, exatamente essa parcela do circuito tem que ser o espelho da outra que está do lado de cá. E você, normalmente, às vezes, não consegue fazer isso construindo, né? Porque você vai ter os betas do trânsito na construção lá, e, digamos, né, ó, aqui vale 100, aqui vale 100, aqui vale 100 certinho, 100, esse aqui vale 100, esse aqui vale 99. Vai. Então, a ponte está desequilibrada, né? Então, você tem uma espécie de uma balança, né? É como se tivesse comprado uma balança que ela está um pouquinho inclinada para um lado, né? E esse desequilíbrio ele vem exatamente porque você não consegue construir, né, pela dopagem dos materiais, tá? Quando você fala circuito integral, garante que todos estão exatamente com o mesmo valor, né? O fabricante dá umas tolerâncias ali. Então, o ajuste de offset, o que vai ser feito aqui? Se a balança estiver mais para a esquerda, ou seja, mais não inversora ou mais inversora, o que você faz? Você joga uma tensão nesses terminais aqui. Você jogando essa tensão aqui, aí você procura fazer esse desequilíbrio voltar a zero, tá? Isso são tensões, gente, muito pequenas, tá? Que facilita esse equilíbrio. Alguém consegue imaginar o que aconteceria se você tivesse um circuito e o offset tivesse atuando ali? O que poderia acontecer? Alguém consegue imaginar o fator desagradável disso? Como é que é aí? Se não tivesse o offset, ou se tivesse desbalanceado? Não, se tiver... se você não eliminar o offset. Na verdade, você já sabe, né, Daniel? Vamos deixar o povo aí ajudar aí também, fica melhor aí. Alguém consegue imaginar o que aconteceria se um circuito não tivesse o ajuste de offset, o que poderia acontecer? E aí? Sugestões aí, por favor, comentários. Never? O valor ia ser fixo na saída? Não, não. Então eu vou imaginar o seguinte, imagina que você montou um equipamento hospitalar. Eu tenho que fazer alguma adaptação. Não, Arthur, imagina, então vamos concentrar na pergunta, né? Então, olha só, você é um desenvolvedor de um equipamento. Aí esse equipamento lá, ele faz uma medição. Aí o que acontece? Você comprou o componente eletrônico lá dentro e ele tem um desequilíbrio, devido à fabricação dele. Nunca ninguém vai sair totalmente equilibrado. Ou pode sair até equilibrado, mas isso é muito difícil de acontecer. Aí o que acontece? Se você vender esse equipamento, né, o que pode acontecer? Vamos imaginar a área mais horrível, a área médica. O que você acha que poderia acontecer?
Hum? Suggestions? Na área médica, imagina, na área médica poderia acontecer. Valores fora do normal na saída. Legal, Alberto, mas vamos na prática. Tá certo, Alberto. Mas no popular, como é que seria um exemplo aí no popular? Vamos direto no popularzão aí. Então, vou ajudar vocês então. Então, gente, olha só, o verificador operacional ele tem um ganho muito alto. Opa, indicação de leitura errada. As menções iam ser erradas. Isso, diagnóstico. Ah, gostei de diagnóstico. Então, na verdade, sim, o cara morreu, né? Você tem um equipamento lá, está monitorando o batimento cardíaco do cara. Então, não existe batimento cardíaco. Não existe batimento cardíaco. Então, não existe sinal aplicado nas entradas do operacional. Porém, o desequilíbrio do circuito interno, ele vai mandar a moça morrer. Ah, é famoso morrer matando. É, mais ou menos isso. Mas o cara morreu. Não tem batida, não tem pressão, não tem nada. Mas acontece que o desequilíbrio do sinal de offset vai falar que o cara tá vivo. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Se você não fizer esse ajuste, ele vai dar sempre um falso dentro da aplicação desse detalhe. Então, tá aí a importância do ajuste de offset. Você precisa exatamente garantir que o que tem na entrada venha aparecer exatamente na saída. Então, a não existência de um sinal na entrada tem que dar não existência na saída. Em malha aberta, isso é praticamente impossível, né? Porque em malha aberta você tem ou mais 15 ou menos 15, que seria a tensão de saturação seria 13,5, 14, você tem mais 13,5 e menos 13,5. Mas essa transição tem que estar quase próxima do 0 volts. Né? É 0, 0 mesmo, gente. Não falando para nem dar 10 milivolts. 10 milivolts, por exemplo, você já viu que instrumentação, 10 milivolts é uma coisa a ser considerada. Tem que ser uma coisa na ordem de microvolts mesmo. Tá? Agora, em malha fechada, aí você tem o ganho, mas pode gerar um determinado indicador na saída totalmente falso e não poder fazer isso aqui. Então, para ajustar o offset, no caso, por exemplo, do 741, né, você poderia fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você chega, ele possui um pino chamado pino 1 e 5, que nada mais, nada menos, são esses pinos que estão aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Seria o 1 e 5, eu não sei qual que é aqui certinho. Então, esse 1 e 5, aí o que você faz? Aí você vai pegar uma tensão e vai jogar um pouco mais para o emissor do Q7 ou um pouco mais para o emissor do Q6. Tá vendo? Aqui estaria o ajuste de offset. Então, ó, você pega uma tensão, aí você joga um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para cá. Como é que isso aqui é feito na prática? Na prática, o que você faz? Você curta-circuita a entrada inversora e não inversora, porque aí você garante 0 mesmo. Você garante um curto aqui. Para um amplificador operacional com offset, o ato de você curto-circuitar os dois aqui vai dar um valor aqui na saída. Né? Já dá o ajuste lá. E aí, o que você faz? Você começa a ajustar o trimpote, aí você tem o trimpote de multivoltas, né? Você tem trimpote de uma volta, que é péssimo, de 10 volts e até o de 50 e 100 voltas. Né? Então, aí, o que acontece? Você vai ajustando ele, girando, ele atua a parte mecanicamente até esse valor tentar desaparecer ou não ter mais efeito aqui. E aí, você fez o ajuste de offset nele. Ok, gente? Tranquilo aí? Né? Aqui, ó. As aplicações, né? Instrumentação petroquímica, nuclear, medicina. Nossa senhora, imagina, negócio radioativo, falar que não é radioativo. Você tá doido? Né? O bicho ia pegar aqui. Ele tá pedindo para o capítulo 3 aqui, vamos continuar aqui no capítulo 3. Opa, volta.
Aqui tá toda a teoria, inclusive, gente. Esse livro é muito bom, tá? Toda a teoria para vocês, ela tá aqui apresentando com certeza. Tá? Aqui, ó, o circuito somador inversor, tá vendo? Tá todos aqui, ó. Tinha uma partezinha interessante que era para continuar explicando aqui. Achei. Beleza. Pessoal, é o seguinte, então a parte do offset que eu falei para vocês aqui é para integrado que já vem com os pinos de ajuste de offset. Tá? Então, os pinos de ajuste de offset vêm exatamente aí que eu mostrei do caso do 741 aí, ó. Tá? Então, 741, ele tem o pino 5 e 1 dele, né, ó. Né, ele teria aqui o pino 5 e 1 dele. Opa, por que não foi? Ah, ele apresentou na outra tela. Deixa para aqui. Vamos direto aqui. Peraí, só um pouquinho. Apresentação de slides. Deixa eu cancelar aqui, peraí. Cancelou. Então aqui, ó, nesse caso aqui, o 741, ele já tem os pinos. Mas tem amplificador operacional que ele não dispõe da ligação desses dois pinos. Então, aí, no livro do Pertence, ele vem explicando de uma maneira muito legal como é que você faz o balanceamento externo do ajuste de offset, que inclusive ele é muito melhor que o ajuste interno. O ajuste interno você só tem esse único componente trim-pot lá, então você não consegue ter um ajuste legal, mas o externo, ele é fatal, tá? Você precisa de achar um tal distor chamado RX lá de fora e verificar qual que é os limites de offset a partir do ganho. O circuito que você tem, deixa eu virar aqui. Como é que faz para gerar sentido horário? Isso, tá aqui, ó. Esse aqui seria o circuito com ajuste de offset externo. Tá vendo, ó? O que você faz aqui, ó? Então, neste caso aqui, né, eu tenho aqui um amplificador inversor. Tá vendo, ó? Tá aqui o ajuste do inversor. E aí eu faço, e ele tem um erro de offset. Aí o que eu faço? Eu, na entrada inversor, normalmente eu ligava ele no terra, direto, não é isso? Então, o que eu faço? Eu faço esse divisor de tensão e insiro automaticamente nesse divisor de tensão uma tensão vindo mais ou menos aqui através desse trim-pot aqui. Isso aqui, consequentemente, vai jogar uma tensão, né, em cima do terminal não inversor, facilitando o ajuste de offset para que seja totalmente eliminado, né? Normalmente esse P1 aqui, ele é um trim-pot 47K, tá? E aí você tem as equações de como é que encontra esses resistores todos aqui a partir do feito aqui. É um circuito bem melhor que o anterior. Já para o ajuste do circuito não inversor, né? Então eu estou mandando sinal inversor, a gente já está espelhado para cima, viu? O que você faz? Você faz a mesma jogada, jogar no terra, tá? Então você aplica o terra, e aí você aplica um sinal nesse terminal, porque aqui você tem o RF, aqui ele chamou de RB, é como se que tudo virasse uma espécie de um RI, só que é um RI que já incorpora uma parte da tensão, né? Aqui tá as equações feitas lá, e aí faz o ajuste do offset desse integrado aí, tá? Então, o que vocês têm que saber do ajuste de offset é o seguinte, ele precisa ser feito, tá? Porque dificilmente você vai encontrar um amplificador operacional que ele tenha o equilíbrio, tá? Então, você pode fazer ele com um integrado que já tem o próprio ajuste de offset, razoável esse tipo de controle, não é tão interessante, e tem uns que ele não coloca esses dois pinos para justamente você colocar o lado de fora, porque você vai ter uma eletrônica, um circuito eletrônico muito mais preciso que o outro para poder fazer aquele tipo de ajuste. Oi, sim. O que significa essa seta do R4 entrando em P1 aqui? Eu não entendi como é que a energia está circulando aqui. É um trim-pot. Ah, tá. Não faço Não, isso é trim-pot. Não, pera aí, não. Me ajuda aí. Não, pera aí. Então vamos lá. Tá. Você não sabe o que é um trim-pot? Então vamos lá, então. Não me recordo. Gente, ó, esse tipo de perguntas aí... Não, tudo bem. Tá jóia e tal. Não tem problema.
existe o potenciômetro. Entendi, Tudo bem? entendi. É igual o microfone, é igual o Aqui, Bluetooth. ó. Aqui eu tenho um tripode. Sim, sim. Só que qual que é a diferença do trimpote para o potenciômetro? Qual que seria a diferença básica? A diferença é que o trimpote fica na placa de circuito impresso. E o potenciômetro, ele tem a ação do usuário. Eu quero aumentar o volume. É o que você fazia na televisão da vovó, aumentar o volume, mexia no grave, no agudo, entendeu? Então o trimpote, ele não, ele é uma coisa de... Eu peguei aqui no Google aqui, ó. Ele já é uma coisa, tá vendo? Ó, ele já é colocado na placa de circuito impresso. Entendeu? Então deixa eu pegar umas imagens aqui. Ah lá. Então, ele tem a mesma característica de um potenciômetro. Eu lembrei. Tá beleza? Lembrei. Então, o que acontece? Ele tem aqui, ó, para esse desenho que tá bastante interessante. Ele tem esse parafusozinho aqui, que você pega uma chavinha de fenda e começa a ficar girando ele. Tem um, por exemplo, esse modelo aqui, você pega a chave de fenda, ele é um arco, ó. Tá aqui, ó, pá, 100%, e aqui 90%. Então esse ajuste aqui é muito ruim. Ele é muito ruim porque mecanicamente você não consegue fazer. Para você melhorar o ajuste fino de um trimpote, você tem uns aqui, que ele, por exemplo, aqui, ó, ele tem que dar 10 voltas aqui para o cursor lá dentro sair de baixo para cima, tá vendo? Ó, aqui, ó, é um pino, aqui outro pino, e o do meio aqui, ó, ele subir, ele tem que dar 10 voltas ou 10 voltas para descer. Tem uns que são 50 voltas, aí ele fica mais caro, entendeu? Então, quer dizer, o percurso dele é muito pequenininho, então ele fica muito mais fácil de regular o que você deseja, mas logicamente fica mais caro. Então, o que eu tenho aqui, ó, nesse desenho aqui, nada mais, nada menos é isso. Esse trimpote que está feito aqui, um lado dele você colocou atenção positivo, mais 15, que é o que tem aqui no amplificador operacional, ou menos 15, e aí você pega a chave de fenda e começa a girar. Esse ato de girar exatamente o trimpote vai jogar mais tensão positiva e negativa, que vai gerar um divisor de tensão, e ele vai ser aplicado na entrada inversora, para compensar aquele desbalanço que tem na estrutura interna do amplificador operacional. Essa análise é a mesma feita aqui também, ó. Você tem um circuito com um divisor de tensão, então aqui tem, por exemplo, mais 15 e aqui tem menos 15. Então o que acontece? Você vai gerar o trimpote lá até a posição 50, 50,5, 51,3, eu não sei qual que seria o ângulo que tem ali, que ele vai ser suficiente para jogar uma tensão em RA, que vai não ser mais o zero, né? Igual eu falei, aqui não é ideal, não é amplificador operacional ideal, é real. Então, ele tende exatamente por acabar com aquele desequilíbrio na construção do amplificador operacional, e aí você pode seguir a matemática normal. Perfeito? Melhorou aí, cara? 100%. Tá, não. Gente, qualquer pergunta é para perguntar, né? Porque se eu ficar explicando isso aqui no futuro, o pessoal fala, não entendeu? Não, vamos ajudar aqui. Vamos pegar um caboclo aqui que está muito mais tranquilo. Vamos ver aqui. Luiz Fernando, boa noite. Ai, não está em aula, tá vendo? Deixa eu ver. Luiz Fernando tá aí? Como é que é? Sumiu. Então vou pegar outra aqui. Thalita, boa noite. Ah, não, Luiz Fernando. Ah, boa noite. Ah, peraí, desculpa, Thalita. Ei, Luiz Fernando, tá sem microfone? Você deve estar sem microfone, né? Tá tudo tranquilo aí, cara? Tá razoável aí? Como é que é? Ah, está no celular. Ah, então beleza, então. Vamos ver aqui. Thalita, boa noite. Boa noite, professor. E aí? Essa aula remota tá cansando, não tá? Olha, eu até gosto, eu canso menos. Beleza, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma vez por mês, pelo menos, né? Não, gente? Tem que ter o calor humano também, ué. Não é não? É diferente, né? Querendo ou não, o encontro pessoalmente, ele é totalmente diferente. Eu acho que tem que encontrar pelo menos uma vez por mês. Eu, por mim, continuo na remota, mas eu, pelo menos, eu acho que uma vez por mês a gente tem que se encontrar, senão fica
muito artificial aí. Beleza, então. Tá dando para pegar os negócios aí? Tranquilo, Thalita? Tá sim. Tá ótimo, então. Obrigado, então. Felicidade, certinho. Vamos ver um outro caboclo aqui. Vamos ver quem não falou. O Homem Calado, Jonathan. Ele não fala nada, ele só escreve, né? E aí, Jonathan? Comigo, professor. Tá falando? Olha só, o cara tá falando. E aí, Só Gabi, pra beleza? Só pra contrariar. Eu gostei do livro, eu tô dando uma olhada nele aqui agora. Chegou aí, gente? Já chegou aí no WhatsApp aí, né? Tá sim. Então tá beleza. É um ótimo livro, tá? Então, assim, toda a teoria que eu passei tá nele, tá, gente? Vocês podem seguir certinho. Fica numa boa aí. Vai ajudar, viu, Elbert? Vai dar uma clareada boa esse livro pra mim, viu? Sinceramente. Então, tá bem, certinho, então. Obrigado, um abraço. Falou, então, abraço. Pessoal, então eu dou como aula finalizada, passei o que precisava, né? E a gente vai comentando outros tipos de variáveis também, tudo certinho. Mais alguma dúvida? Ninguém com dúvida? Só na hora do Scrum. Ok, então. Beleza, gente. Então, vou ver se eu já começo a passar um outro score para vocês aí, tá? E vai pegando a avaliação, vocês já conhecem como é que é o esquema. Até a semana que vem. Tá, outro detalhe. Igual eu falei, eu tô ainda nesse negócio do Teams, né? Para a gente verificar. Então, eu vou tentar ver se a gente consegue migrar. Senão, a gente continua no Google Meet, tudo certinho, então. Abração para vocês, então. Isso, boa noite, então.